Posso. Nós vamos então dar início a mais um estudo do Gênesis bíblico e da Gênese de Allan Kardec e dos Espíritos. Para dar início ao nosso estudo dessa noite, vou pedir à nossa irmã Débora para fazer a prece por todos nós. Nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de interação, e que possamos, Senhor, compartilhar, trocar experiências e absorver o máximo possível seus ensinamentos. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, até às 19h20, então, vamos fazer o estudo da Gênese. Vou colocar aqui onde a gente... Boa noite, dona Silvia. Boa noite a todos. Oi, Silvia, tudo bem? Bom, o parágrafo que nós tínhamos parado então no estudo da Gênese é esse, né, que se inicia falando sobre o livro dos Espíritos. Vamos ler um pouquinho. Aqui fala, né, para nós na introdução do livro a respeito da coletividade das opiniões, né, dos Espíritos a respeito do que é colocado no livro A Gênese e também na doutrina espírita como um todo. Então, a explicação disso é a questão da credibilidade que as pontuações, né, os apontamentos da doutrina espírita têm, porque envolve uma opinião comum de várias inteligências, que aqui nós estamos chamando de espíritos. Continuando então, o Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal, ou seja, 10 anos, né, de O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases o livro assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Então, na doutrina espírita também tem essa questão de que o ensino, né, e a aquisição de conhecimento, ela é muito dinâmica, ela vai sendo enriquecida ao longo do tempo. Isso é muito característico por causa do viés científico que a doutrina espírita tem. Então, na ciência, quando se descobre uma coisa, né, eu estava vendo uma palestra, né, sobre medicina e espiritismo, até sobre aquele livro A Face Oculta da Medicina. E o palestrante ele fala uma coisa interessante, que na verdade quando a gente descobre algo, a gente descobre muito pouco de novidade, né, de conhecimento, a gente descobre muito pouco aquilo que a gente sabe, mas descobre muito que ainda falta para a gente descobrir. Porque cada coisa nova que aparece ou que a gente descobre na nossa vida, ela abre para nós uma janela, né, de possibilidades, de perguntas sobre aquela coisa nova que a gente aprendeu. Exemplo, quando na doutrina espírita Kardec consegue então, através de um raciocínio lógico, através de experimentos, né, comprovar que havia possibilidade da comunicação com os espíritos,
Isso foi uma coisa que foi descoberta. Através dela aí vem mais um tanto de dúvidas. Como que se dá essa comunicação? O espírito entra no corpo do médium? Que o perispírito, como que o perispírito participa nisso? Por que na bicorporeidade consegue então o espírito ficar mais distante do corpo e nas outras comunicações, às vezes ele fica próximo durante a psicografia, como que é? Então surge um tanto de dúvida e com essa dúvida mais vontade ainda de esclarecer. É o que está dizendo para nós nesse item então, nesse início aqui. Desde o lançamento do Livro dos Espíritos, na verdade as pesquisas no Espiritismo elas continuam. E é importante que o Espiritismo tenha que um dos seus tripés sejam a ciência, porque a ciência tem esta característica de não se acomodar diante do que se descobre, daquilo que se descobre. Né? A ciência não se acomoda, na verdade, ela quer descobrir mais e mais. Então, por isso, vão surgindo, inclusive, as outras obras, entre elas a que a gente está estudando, que é a Gênese. E a Gênese vai ser esta obra que vai ter mais o viés da ciência e do Espiritismo. Ela vai tentar explicar para nós, por meio de um método mais científico, por meio de uma linguagem mais técnica, os fenômenos espíritas. Boa noite para Eliana. Bom, continuando então, nenhum porém, nesse intervalo, os princípios fundamentais do Livro dos Espíritos foram sucessivamente completados e desenvolvidos. Nenhum porém recebeu desmentindo da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vezes do que nunca, enquanto de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Então, o que esse parágrafo está querendo dizer para nós? Essa base sólida de ensinamento da doutrina espírita, essa base sólida de conhecimento, essa base sólida de investigação, por que as coisas acontecem assim? E se for de outro jeito? E mais do que isso, tirar prova de que ocorre de uma maneira e que não ocorre de outra maneira. Isso tudo se dá por causa da comprovação através do experimento. De forma que, ao longo de 10 anos, como está sendo escrito aqui, como foi escrito, isso foi alimentado, mas essa alimentação de fatos e de evidências não desmentiu a base. Pelo contrário, fortaleceu. E aí as ideias contraditórias que vieram depois, de pessoas que atacam, simplesmente bateram ali e não tiveram efeito. Por quê? Base sólida. Aí vem para nós uma coisa característica do Gênesis bíblico. É uma base sólida. É o que a gente está vendo. É evangelho, é espiritismo, é ciência, tudo no Gênesis. Uma base fortalecida exatamente para que tudo que venha depois no livro sagrado tenha lógica, tenha embasamento. Tá? Nós vamos ver ao longo do nosso estudo do Gênesis, várias passagens do Evangelho são baseadas no livro do Gênesis. Nós já fizemos aqui algumas ligações, através de passagens aí que a gente já viu, mas tem umas assim que são diretas, conexões diretas entre o Gênesis e o Evangelho. Os mesmos
escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos com toda verdade dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas como simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Esse parágrafo é interessante porque ele fala para nós que a Gênese, que é esse livro, que estamos estudando, a maneira como ele foi desenvolvido respeita, as mesmas condições de escrita dos outros livros. A Gênese, então, é a quinta aí do Pentateuco espírita. Se a gente for pegar, é na sequência Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ela vem com a mesma base, com o mesmo direcionamento, com a mesma metodologia que foi escrita os outros livros, com algumas hipóteses. Por quê? Mais uma vez, por causa da ciência. Ciência, ela é movida através de perguntas. E quando não se sabe, traça-se uma hipótese. A hipótese é o quê? Pode ser dessa forma. E vai através de comprovações de que é dessa forma ou não é. Então a hipótese ela pode ser aceita ou pode ser rejeitada. Kardec deixa claro aqui nessa introdução de que algumas opiniões elas são pessoais, algumas teorias são hipotéticas, e por isso, enquanto não forem confirmadas ou contraditas, elas ficam como hipóteses ou opiniões pessoais. Para quê? Para não pesar sobre a doutrina espírita. Então, em qualquer estudo espírita, a gente precisa ter este cuidado de separar o que é a nossa opinião e o que está embasado na obra. Então, a gente fala, olha, isso aqui está no livro tal, a gente pode estabelecer um raciocínio com o texto evangélico por causa disso, disso e disso. Lembra que esse número significa essa coisa, simboliza isso aqui, e vamos juntando um quebra-cabeça. Agora, quando é uma teoria, quando é uma coisa que a gente pensa que é por algum motivo, não tem problema a gente expor a nossa opinião, desde que fique claro que é uma opinião. No nosso estudo aqui, algumas vezes a gente teve esse tipo de situação. Eu acho que pode ser assim. É uma opinião pessoal. A gente até separa, cuidado, isso aqui é uma opinião pessoal, não tem nada a ver não tem um embasamento total, comprovado assim na doutrina espírita, mas quem sabe pode ser assim. A gente precisa ter esse cuidado, então. Na ciência também a mesma coisa. A gente tem esse cuidado. A gente não afirma nada se não tiver referência, se não tiver estudo que comprova. Quando a gente está falando e não tem uma comprovação, isto é uma hipótese. Na ciência não aceita nem muita opinião, não, pessoal, não. O que uma opinião pessoal na ciência, na verdade, é uma hipótese. Inclusive, a gente tem aí atualmente muito problema com informação, com notícias falsas. Por quê? As pessoas não têm vergonha nenhuma de tirar as coisas da cabeça, trazer como verdade. E num mundo de uma informação que corre de maneira muito rápida, que viraliza, que a gente fala, a gente acaba acreditando muitas vezes nas coisas sem ter esse senso crítico.
É por isso que o Espiritismo tem essa característica científica, senso crítico, né? A gente tem muito cuidado quando chega alguma informação, nunca vi, né? Recente aí num estudo, né, que a gente estava participando, alguém comentou que já existem aparelhos que reproduzem o som, né, dos espíritos, traduzem para a gente. Isso é muito possível de acontecer, porque a gente está falando de ciência, de ondas, né, que são transmitidas, mas eu nunca ouvi falar, né? Eu também não procurei saber, mas é só um exemplo, né? Eu não estou desmentindo e nem confirmando sobre quem falou, não estou nem citando o nome, mas eu falo assim, principalmente quando é uma informação nova, a gente precisa ter o cuidado de citar a fonte. Na dúvida, a gente fica com a base, com os preceitos, com os ensinamentos que já estão confirmados, testados através da doutrina espírita, que é nova, né, gente? Quantos anos aí? 160, né, mais ou menos. 170 anos é muito pouco, principalmente para a ciência. Então é algo que vem sendo alimentado, é algo que vem sendo melhorado, mas que foi uma revolução, não só religiosa, mas também científica, né? Muitas coisas da doutrina espírita são comprovadas cientificamente. Então, é disso que nós estamos falando. É dessa que a gente chama de doutrina, né? Que na verdade é esse conjunto de ensinamentos religiosos, científicos, filosóficos, que são embasados por uma lógica, por um cuidado, né? E por uma verdade atestada, né? É por isso. E é através disso que a gente consegue explorar mundos e situações inexploráveis ainda, né, para outras religiões, por exemplo. Quando a gente pega a reencarnação, né, que a gente comprova através de argumentos que ela existe, né, e a gente leva esse conceito de reencarnação para o Evangelho, abre um mundo totalmente diferente de interpretação, de entendimento, e isso melhora a nossa vida. É o objetivo, né, da doutrina espírita, é a nossa reforma íntima, o objetivo principal. Tem uma notinha aqui, eu vou ler ela. Ao leitor cabe, pois, durante a leitura desta obra, distinguir a parte apresentada como complementar da doutrina daquela que o próprio autor considera hipotética e pessoalmente dele. Olha só o cuidado, né, gente? Então, que o autor aqui deixa para nós, né? Ele coloca aqui no parágrafo, depois coloca numa notinha. Preciso separar as opiniões pessoais daquilo que é confirmado, comprovado, estudado pela doutrina espírita. É o cuidado que a gente precisa ter. Alguém quer comentar algo sobre a Gênese, para a gente passar para o Gênesis? Tiago, essa edição sua deve ser um pouco mais nova, porque eu tenho uma aqui, mas ela diverge algumas coisinhas aí, assim, só de Terminologia. isso, entendeu? Então, Mais o meu novo. deve ser mais antigo. Ou pode ser mais novo também. Né? Mas o sentido É o mesmo, continua, é o mesmo, né? é a mesma coisa. Beleza. Bom, vamos passando então para o nosso livro. Aí, no caso, essa sua aí terminou, vai passar para o capítulo primeiro da Gênesis? Ah, peraí, deixa eu
Foi bom se falar que eu esqueci de marcar na onde que nós paramos. Vai passar para o primeiro capítulo. Caracteres da revelação espírita, é isso? Isso. Uhum. Deixa eu só ler o último parágrafo, gente, que tem... Foi bom se falar isso, Eliana. O último parágrafo é curtinho, que aí a gente não corta o assunto aqui. E no outro a gente começa já no livro mesmo. Deixa eu projetar de novo aqui para vocês. Eu não reparei que já estava acabando. Olha só. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido o ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes construtivas da doutrina espírita. Legal isso aqui, né? O objetivo, então, da Revista Espírita, além de expor notícias, é também ver como que isso chega para a sociedade, ver como que a sociedade entende isso, se tem algum complemento, se tem alguma crítica, como que isso pode ser resolvido, e, inclusive, a opinião também dos espíritos, né? Antes de fazer parte das obras básicas da doutrina espírita. Da doutrina. Né? Isso mesmo. Então, legal. Bom, na próxima semana, então, a gente começa o capítulo 1 do livro. Deixa eu marcar aqui. Bacana. É isso. Foi. Agora eu vou jogar lá no nosso grupo. Prontinho. Vamos então voltar para o nosso livro aqui. Bíblico, né? O Gênesis. Nós estamos falando aí sobre a criação da mulher, que nós já entendemos que essa palavra, no contexto que estamos estudando, precisa ser entendida como sentimento. Então, é o momento histórico da nossa evolução em que o homem deixa de ser simplesmente racional e começa a ter uma face também de sentimentos, né? Estudamos isso aí ao longo dos versículos 18 até o 23. No 23, o homem exclamou: dessa vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Depois de o homem, lá no início aqui no versículo 20, né, dar nome a todos os animais, quer dizer, rememorar todo o seu desenvolvimento até ali, procurar no seu inconsciente, nas experiências que ele já teve, e não encontrar o que lhe faltava, ele entra então em sono profundo. Deus, né, tira a costela do homem, fecha o lugar com carne, cria a mulher, depois e apresenta ela ao homem. Depois o homem acorda, né, e é a parte que nós estamos. Essa parte de tirar a costela nós já estudamos, né, que significa abrir o coração para que os sentimentos bons possam sair. Aqui nós estamos falando de sentimentos bons, porque é o início da nossa jornada evolutiva, então são aqueles sentimentos vindos
de Deus direto para o homem, né? Tudo que Deus criou é bom, então a primeira vez que acontece sempre é um direcionamento divino. A gente vai modificando isso à medida que nós vamos tendo as nossas experiências e à medida que nós vamos desviando do caminho de Deus, da lei divina, eis o mal, né? Como diz os Espíritos e como é ensinado na doutrina. Então, quando chega o momento em que o homem percebe que o que lhe faltava é sentimento, ele exclama. Exclamar é falar com felicidade, com entusiasmo. Dessa vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso dos meus ossos. Então é algo que vem de dentro de mim. Carne da minha carne. Também é algo que vem de dentro de mim, da intimidade. É aquilo que me constrói, aquilo que me constitui. É verdadeiro, então. É algo que vem de dentro, vem do meu íntimo. Aqui tem uma explicação, né, que osso, né, significa intimidade, significa vir de dentro. Carne também está assimilado ali com o materialismo, né? A gente fala um corpo de carne. Então, carne da minha carne quer dizer, é algo da minha intimidade, mas também algo que está relacionado com a minha composição corporal. Quer dizer, o sentimento tá aqui. Chegou, eu ainda não sei o que é, mas chegou, né? Ela será chamada humana porque do homem foi tirada. Nós chamamos a atenção disso aqui, né, que em momento nenhum, então, está falando que Eva foi feita da costela de Adão, como a gente já ouviu dizer. O nome de Eva nem é citado aqui ainda, né? Não é falado que a costela foi transformada na mulher. Fala que depois que tirou a costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher, mas não fala que foi formado da costela, né? E aí, ser chamada de humana porque do homem foi tirado. Ou seja, o homem aqui não é no sentido do gênero masculino. É no sentido do gênero homo, de humanidade. Ou seja, gente, é o momento que a humanidade, como coletividade, passa a ter, além da racionalidade, o sentimento agindo junto. E vê que isso é muito bom. Exclama, né? Agora sim. Agora foi. Né? Eu falei que para o estudo de hoje, a gente passaria adiante para os versículos 24 e 25. Alguém quer comentar sobre essa breve revisão que nós fizemos dos últimos? Ficou claro esse entendimento aí que essa criação da mulher, então, é um momento em que a humanidade entende, percebe, evolui em termos de sentimento? Ficou claro isso, gente? Ficou claro para nós que não é Eva sendo feita da costela, que não é uma mulher ou um homem, é coletividade, Para mim, pensamento e sentimento. Oi. eu ia responder que para mim ficou assim, porque realmente eu tinha, acho que por tudo, né? Catecismo, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente fica com aquela sensação de Adão e Eva, né? Homem e mulher, a Eva criada da costela do Adão, mas essa visão que você trouxe abriu, né, um leque de possibilidades. E Sim. realmente faz mais sentido essa questão do sentimento, né? E Uhum. da humanidade. Achei bem interessante. Ok, então. Agora vem, gente, uma frase polêmica, né? Que ela é usada aí também. O Gênesis, né? O que a gente percebe? Olha só, é um livro importante, é um livro que é a base de todo o Evangelho, de todo o texto bíblico. E a gente percebe que muitos fragmentos deles são utilizados e muitas vezes sem a contextualização mais adequada. Eu não vou usar a palavra certo ou errado porque
dependendo da aplicabilidade, dependendo do contexto, dependendo da necessidade de quem está lendo, ela pode sim, mas dentro de um sentido aqui mais amplo, né, de acordo com os outros ensinamentos que a gente viu aqui, a gente busca isso, fazer essa conexão. Essa frase aqui, vocês vão ver que vocês já estão cansados de ouvir ela. Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Onde que a gente escuta muito isso aqui? É muito comum essa frase. Vocês nunca ouviram essa frase? Na igreja, né, eles repetem muito essa frase, né? Cerimônia de casamento, né? Cerimônia de casamento. Isso aí. Olha como que é interessante, que a gente usa isso num contexto de uma cerimônia religiosa de casamento. Ela deveria sim ser usada num contexto de casamento, mas num contexto de união. E ela é muito aplicada no sentido material, mas ela não é aplicada no sentido espiritual, que na verdade o casamento que precisa ter é da razão e do sentimento. Como que a gente aplica essa frase num contexto de casamento religioso para uma pessoa que simplesmente decidiu que não vai casar e que vive bem sozinho? Ou como que a gente aplica essa frase para um contexto religioso nas religiões que não são judaico-cristãs? Como que a gente aplica essa frase para duas pessoas que moram juntas, que dão super bem, melhor do que qualquer casal que tenha feito a cerimônia religiosa, mas que não escutou essa frase na igreja ou na religião, seja lá qual for? Porque, na verdade, eu acho que não é o escutar. Eu acho que, na verdade, é o viver o sentido da frase. Sim. Né? E Então, esse... o casal, que às vezes está junto, ele está ali vivendo isso daí. Os dois como se fosse uma só carne. Mas a cerimônia é desnecessária. O importante ali é a vivência, né? E para quem não casou? Sim, Olha que interessante, porque vamos pegar o exemplo do padre. Ele fala essa frase na cerimônia religiosa, mas ele mesmo não pode ter parceiro. E aí? Só pra Mas gente... ele não fala para ele, ué. Não fala para ele. Não, ele fala para um casal. Mas olha só, aqui está falando, por isso deixará o homem, o pai e a mãe e unirá a sua mulher. É como se fosse uma obrigação, se a gente pega a figura individual do homem. Vocês entenderam? Tá sendo no imperativo aqui. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Aí a pergunta é, e para aquele que não se uniu a uma mulher? Para ele, então, não vale a frase. Se a gente aplicar no contexto individual, não. É Não. isso. É isso que eu queria chamar a atenção. No conceito individual de homem e mulher, não vale. Né? Não vale. Vamos ver mais coisas. O deixar, então, é imperativo. É uma ordem. Por isso, deixará o homem... Mas Tiago, Diga. porque aqui, para mim, ela não é... Tá, bom, é questão de edição, talvez, mas tá assim. Por isso, deixa o homem, pai e mãe. Sim. E o seu tá deixará? Tem a Uhum. diferença do tempo do verbo, né? Sim. O seu é melhor ainda, porque lendo agora ele está no presente. Então É ele verdade. perde a ordem Aqui, temporal. Né? por isso, deixa, ele está no presente. Por isso deixa o homem, mas não muda o imperativo da ordem.
aqui remete para nós num texto que foi escrito anteriormente, né, de deixará, o seu contextualiza no presente. Então, qualquer um que lê esse texto seu aí, daqui 50 anos ele vai entender deixa, né? Deixa. Então, vai ser atualizado. Qual que é a edição sua? Qual que é a Bíblia sua aí, Eliana? Peraí que eu tô olhando. Peraí, tirar. Uhum. Deixa-me ver. A Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Será que essa é Ah, católica? Eu acho que não é católica, não. não, mas esse aí é um dos melhores tradutores que tem. Sociedade Bíblica do Brasil, tá? É João Ferreira de Almeida, traduzido e fiel, não é um negócio assim? Isso, por João Ferreira de Almeida, isso mesmo. É um dos mais Traduzida em conceituados. português. É um dos mais conceituados, tá? Eu, na verdade, Acho que ele é protestante. eu ganhei essa Bíblia tem muitos anos. Uhum. Poucos anos depois que meu marido, acho que um ano depois que meu marido acidentou. Então, a gente tinha um amigo que era protestante, evangélico, sei lá, e ele quis vir fazer um culto na minha casa. Naturalmente, a gente deixou, né? Não tem problema. Aí o grupo me deu essa Bíblia de presente, Sim, é ótimo. É ótimo né? E também. eu nunca tinha comprado uma Bíblia nem nada, então eu a tenho, por isso. Uhum. E isso é bom, viu, gente? A gente tem mais versões. Quem tiver em casa, outras diferentes. Sempre tiver coisa diferente, é bom a gente trazer. Isso não desabona em nada o estudo, enriquece, tá? Enriquece. Diga, dona Silvia. A minha que não fala deixará, não. A minha que fala o homem, quer ver? Por isso, o homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher. Uhum. Ele não fala deixará, deve. Ele fala deve. O da senhora, então, deixa claro o verbo de obrigação. Isso Deve, mesmo, né? é uma ordem. É uma ordem, então. Nos três contextos aqui, isso é importante, tá, gente? Isso é legal. Nos três contextos é uma ordem. Por que eu estou chamando a atenção disso? É algo que precisa acontecer. É algo que precisa. Agora, deixar pai e a mãe. Esse deixar, quando a gente traz para o contexto religioso, para o conceito matrimonial, é sair de casa. Né? É sair da criação do pai e da mãe e unir a sua mulher. Isso aqui, gente, quando nós trazemos para um contexto individual, lembrando que quando a gente fala, né, nós fizemos um acordo aqui. Quando nós falamos homem e mulher, nós estamos falando razão e sentimento. Vocês vão ver como que vai ficar chique agora. Razão e sentimento. Então, o homem, quer dizer, a razão. O que pai e mãe significa para nós? É interessante, gente, que a figura aqui, pai e mãe, só um comentário, né, para enriquecer a nossa discussão. Pai e mãe aqui inicia-se com a letra minúscula. Então é um substantivo. Se a gente vai lá no Novo Testamento, quando Jesus usa a palavra pai voltado para Deus, é com P maiúsculo. Porque ele está voltando para o ser divino que nos criou. Então, esse pai lá que Jesus fala simboliza o Deus Pai Criador. Veja, interpretação simbólica. Pai e mãe aqui é o pai e mãe, então, terreno. Está no minúsculo,
Nas suas também, minúsculo? Letra minúscula? Sim, Sim. letra minúscula. Inicia com minúsculo. Substantivo, então, relacionando com essa figura paterna e materna. Gente, se fosse homem individual e mulher individual, Adão e Eva, podia ser pai e mãe se os dois foram os primeiros a serem criados? Sim, uma coisa assim meio sem lógica, né? Não poderia ser. Porque os primeiros pais e mães seriam exatamente Adão e Eva. Então, eles vindos de Deus, Uhum. né? Pelo menos mãe, se a gente for colocar assim, o Deus como Pai poderoso, eles viram de um ser divino, né? E figura materna, quer dizer, não foi através da lei natural de reprodução, né, da nossa ciência. É mais uma evidência para nós, então, de que é humanidade, coletividade. Porque na coletividade, então, já teve perpetuação da espécie humana, reprodução e tal, muitas pessoas. Agora voltemos para a figura pai e mãe. É aquilo que nos dá a vida material. Concordam? Porque o espírito é criado por Deus. Né? O espírito é criado por Deus. Só Deus cria. Reencarna num corpo que é gerado, criado através da reprodução de um ser do sexo masculino e outro do sexo feminino. Ou seja, pai e mãe é aquele que nos dá a vida material, o corpo. Né, gente? Assim, a grosso modo, né? Pai e mãe têm muitas outras responsabilidades espirituais. Mas eu estou querendo dizer aqui do pai que cria, né? O pai criador, Deus é o que cria espírito. Pai, a necessidade de pai e mãe é para criar corpo, né? Através da união de pai e mãe, reprodução, cria-se corpo. Corpo remete para nós, então, às questões materiais. Vamos entender de novo esse versículo, então. Por isso, o homem deve, vamos usar o da Dona Silvia, deve deixar tudo aquilo que remete a uma criação material e se unir à sua mulher. Não é a mulher, qualquer mulher. É a sua mulher. Qual que é o problema de quando a gente age apenas com a razão, gente? Quando a gente age apenas com a razão, nós temos uma forte tendência a ouvir, a querer resolver as coisas apenas no sentido material. Eis a ciência sem a religião. É a ciência sem a religião. Quantos ateus, né? Quantos que tentam comprovar as coisas apenas com evidências materiais? Se não for assim, não existe. É aquele racional muito voltado para as questões materiais. Quantos que matam, né, porque alguém lhe devia uma quantia em dinheiro, não pagou, ele vai lá e mata. O traficante vai lá e mata aquele usuário que não pagou para ele, né? Estava devendo ali um dinheiro de drogas, relacionado com drogas, e não pagou. R$5. 5, 10 reais. Entendem como que o racional, somente o raciocínio agindo, ele direciona muito para o material?
ele é muito taxativo, né? Ele é muito direto. É muito fácil de não pensar no outro. Com raciocínio somente, eu penso muito em mim mesmo. Então, o que esse versículo quer dizer para nós é que a gente deve deixar a racionalidade, o raciocínio, deve deixar a base material, o aspecto material. Porque o raciocínio sozinho pensa nisso. Veja que nós conseguimos desenvolver uma tecnologia nuclear, né? Durante a Segunda Guerra. Uma tecnologia que é alternativa energética para locais que, por exemplo, têm escassez de energia elétrica. A energia nuclear pode ser transformada. Conhecimento profundo da física e da química. Hoje nós temos medicamentos feitos através de elementos radioativos. Nós temos radioterapia utilizada no tratamento de câncer. Mas depois que a gente descobriu essa ciência relacionada à física e à química nuclear, a primeira coisa que a gente fez foi jogar uma bomba. Uma em Nagasaki, outra em Hiroshima. Nenhum sentimento. Só raciocínio. Tá, o Japão não quer se render. Ah, não quer não? Vamos jogar 2 bombas lá e vamos mostrar para eles o poder que a gente tem e vamos ver se eles não se rendem. Foi isso que a gente fez. A gente como humanidade. Só depois dessa tragédia a gente viu os benefícios dessa ciência até então desenvolvida. Isso é o homem que não deixou a base material, que não deixou pai e mãe, que não deixou essa cultura enraigada de que é 8 ou 80, é lei de talião. Fez assim, tem que pagar. Me deve, tem que pagar. Não perdoo, eu lavo a minha honra. Entendem? Olha a importância da gente entender o contexto. Pai e mãe é uma coisa muito bela, muito bonita, mas nesse contexto que para nós está falando do aspecto material que o homem e a razão precisa deixar. E se unir não a qualquer mulher, mas a sua mulher. A sua mulher. Então a razão precisa estar alinhada com a sua metade, que é sentimento. Aí eu tenho equilíbrio. Porque se tivesse um pinguinho de sentimento nesse projeto Manhattan que criou a bomba atômica, nós não íamos matar instantaneamente mais de 200 mil pessoas. Se tivesse um pouquinho de sentimento. Ali foi só razão. Foi uma tragédia. Né? E na nossa vida? Na nossa vida também é assim. Muitas vezes por causa de um histórico de família. Tem gente que adora falar, minha família não leva desaforo para casa. Né? Isso é o aspecto negativo relacionado aqui com esse raciocínio embasado no material. A gente tem muita facilidade de dar justificativas para os erros. Isso é orgulho e egoísmo. Né? É se embasar numa raiz, numa base material. Nossa família é assim. A gente faz assim mesmo e não quero nem saber. Veja, é o raciocínio. Porque a minha família é assim,
eu faço assim. Isso é só raciocínio. Porque a comunidade faz assim, eu faço assim. Porque todo mundo gosta dessa música, eu gosto dessa música. Pai e mãe, então, é essa base material que a gente precisa deixar para que o nosso julgamento tenha a parcela de sentimento necessária. Na pandemia a gente viu demais isso. Eu uso máscara, mas ninguém usa, então não vou usar também, não. E aí, por um raciocínio bobo, a gente se coloca em risco o outro. E não contribui para o negócio acabar logo. Demorou 2 anos. Muita por causa da nossa imperícia, imprudência e teimosia. Isso humanidade, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é no contexto de humanidade, porque a gente está falando de humanidade aqui. Esse homem e mulher. Então, né, um exemplo simples desse uso de máscara. O raciocínio material é assim, por exemplo. Eu não vou usar porque ninguém usa. Se tivesse um pouquinho de sentimento, de pensar no outro, se a gente for parar para pensar, a máscara é para proteger mais o outro do que eu. Né? A gente estava falando de um vírus que estava no ar, que até pela parte ocular nossa, né, ele poderia aderir ali num ambiente muito contaminado, nas nossas mãos, no alimento. Mas a carga maior é através do espirro, né, através da saliva, do bocejo. Então a gente usa máscara porque se a gente estivesse contaminado, evitaria proliferação do vírus. Ou seja, a máscara é muito mais para proteger o outro. Mas com o nosso raciocínio, razão limitada, sem sentimento, a gente simplesmente deixava de usar porque, já tomei vacina, não estou no grupo de risco, ninguém está usando. E simplesmente deixa de contribuir para o bem coletivo. Né? São N exemplos. Eliana, você quer falar? Não. Tá tudo bem. Tá. Eu vi o microfone abrindo. Não, estava fechado o meu. Não, eu tive a impressão que você estava tentando ligar e desligar e talvez achei que era para falar. Importante, então, gente, unir a sua mulher. Então, isso vale para a mulher também, para o homem, né, gênero, mas é a união da razão e sentimento nas nossas decisões. Aqui, nós estamos vendo um contexto da razão agindo sozinha. No capítulo 3, nós vamos ver o sentimento agindo sozinho. Aí, nós vamos entender que os dois precisam caminhar lado a lado neste momento evolutivo que nós estamos. Eles não podem andar separados. A importância dessas asas baterem juntas rumo à nossa evolução. E eles serão uma só carne. Quer dizer, carne aqui então é no sentido material positivo. É saber aproveitar essas oportunidades, por exemplo, da reencarnação, né? Reencarnar, carne, reencarnar. Razão e sentimento, de acordo com a lei de Deus, é uma só carne. Precisam caminhar juntas na nossa reencarnação. Lá em cima, depois que tira os ossos, que tira a costela, que deixa exposto o local onde o sentimento deve sair, preenche com carne. Reencarnação, que nós estudamos muito, né? Lá no versículo 7 desse capítulo 12. Então, eu falei que a gente ia estudar os 2 versículos, mas a gente ficou só no 24, né? Tamanha a importância dele.
Qual que é a lição para nós no dia a dia? Precisamos deixar o raciocínio voltado apenas para o material. Quando penso em coletividade, eu estou colocando o sentimento. Né? O sentimento bom. Lembrando, aqui é o sentimento bom porque é o início do contato do homem com esse aspecto sentimental. Fora da caridade não há salvação. Sentimentos bons. Amar a Deus sobre todas as coisas. Perdoar 70 vezes 7. Tudo que é lei relacionado com sentimento é com sentimentos bons. E é isso que nós precisamos colocar junto com a nossa razão para ser uma só carne, para a reencarnação ter um. Lembra, uma é unicidade. Unicidade é Deus. Para ser um. Né? Deu a nossa hora. Três minutos. Vou fazer a prece final. Se alguém quiser. Alguém comentar, gente? Alguma coisa? Tá dando para entender? Tá ficando complicado? Não, tá ficando bacana. Ah, que bom. Esse raciocínio aí, né, que a gente não consegue perceber sozinho, né? Do sentimento, mas da lógica, né, da razão. Tem que ter o equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Não pode ser, né, nem só uma coisa, nem só outra. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no capítulo 3, que fala sobre o pecado, a entrada do mal na Terra, então é a genealogia do mal. Nós vamos ver que ele entra porque o sentimento agiu sozinho. Tá? Vamos então levar os pensamentos a Deus. Mais uma vez agradecer pela oportunidade bendita que estivemos aqui reunidos em seu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, benfeitores amigos. Que essa luz, essa paz que sentimos possa permanecer nos nossos lares, chegar até a nossa vizinhança e em todos os locais onde há dor, sofrimento, dúvida. Que o Senhor possa amparar cada coração, Jesus. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. Até semana que vem. Obrigada. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.